Queridos e queridas, belezinha? Eu vou ensinar uma coisa que eu bati um bocado a cabeça na hora que eu estava fazendo os exercícios, que é quando nós temos limite com módulo, né? Não sei se vocês lembram de módulo, né? Que é quando você tem, por exemplo, essas duas barras verticais aqui, entre o x, uma função, seja lá o que for, né? Qual que é o ponto do módulo? Se vocês o que é o módulo, na verdade? Se você tem uma reta, né, entre determinados números, vamos dizer que aqui é o zero, ela diz o valor absoluto entre a diferença entre determinados pontos. Então eu posso ter um ponto aqui à minha direita, que é o 2, que eu posso ter um outro ponto aqui que é menos 2. Se formos ver a diferença entre eles, uma diferença absoluta, que é o que o módulo responde, em ambos os casos, o valor que eu terei será 2. Ok? Só que como que funciona a função de módulo? Se eu tenho um módulo de x, nada mais é o quê? Nada mais é que x, se x for maior que zero, tá? Inclusive, deixa eu só bater aqui o olho, isso mesmo, se for maior ou igual a zero, perdão, tá? Só para não colocar errado, e será menos x se x for menor que zero. Então, o que isso quer dizer? Não é que é simplesmente uma tradução automática, vamos considerar dessa forma, quando você tem uma função, você tem um número ao qual tem um módulo. Quer dizer que aquele valor, aquele resultado, será multiplicado por menos 1. Então, se eu pegar um gráfico de um módulo de x, por exemplo, se eu pegar um gráfico de módulo de x, um gráfico bem besta, tá? Então, vamos fazer aqui algo bem tosquinho, tá? Como boa parte do que eu faço aqui. Então, eu vou ter mais ou menos uma linha reta, nossa, uma linha, né? Não vamos dizer reta, ela vai ser mais ou menos assim. Então, conforme ele vem negativo, né? Veja que ele ainda está no lado positivo do nosso eixo y. Então, todos esses valores aqui do nosso verdinho, das linhas verdes, quer dizer que elas estão positivas. Então, mesmo eu tendo valores do meu lado esquerdo, do meu eixo vertical, que é o meu x, que são os valores negativos, o meu y ele vai ser positivo. Por quê? Porque ele multiplica o resultado do x por menos 1 quando x quando x é menor que zero neste caso. E o que isso implica? Principalmente quando nós estamos trabalhando com limites. Então vamos começar pelo começo. Por exemplo, limite de x tendendo a zero do módulo de x. Qual que é o resultado disso? Se nós formos analisar aqui deste lado, veja que eu não tenho nenhum multiplicador dele, nem nada do tipo. Se eu estiver vindo da esquerda e se eu estiver vindo da direita, ambos tendem a zero. A zero positivo, a zero, tá? Então, ambos tendem a zero. Então, o resultado do limite de módulo de x é zero. Tá bom? Só que, se nós formos ver, e se nós formos analisar, por exemplo, a partir de limites laterais, então quando nós estamos analisando simplesmente dos dados que são maiores do que o valor que a gente está analisando, ou se são menores do que o valor que está analisando, né? Da direita, então, eles vão vindo da reta real, eles vão vindo dos maiores números até chegar ao nosso A, ou no caso que a gente está analisando aqui, o zero. E se nós estivermos vindo da esquerda, estamos vindo da esquerda da reta real daquele número. Como é o zero, então serão valores negativos, né? Porque o primeiro número, mesmo que infinitesimal, se é que existe essa porcaria dessa palavra, à esquerda do zero ele vai ser um número negativo. O quão menor ele seja, por mais tendência ao infinito que ele seja, do zero para a esquerda é um número negativo, do zero para a direita é um número positivo. Tá? Então, se nós formos analisar o limite de x tendendo a zero, vindo do lado negativo do módulo de x, ok? Ele tende ao quê? Ele tende a zero. Só que assim, se nós formos levar para a função de x, nada mais é do que o limite de x tendendo a zero vindo do lado esquerdo de menos x. Se nós formos para traduzir de acordo com a própria função de módulo, que é exatamente isso. Porque nós estamos vindo da esquerda do nosso zero, qualquer número que nós pegarmos, por menor que ele seja,
mesmo tendendo ao infinito negativo, vamos dizer assim, ele vai ser negativo. Tá? Então, de qualquer jeito, nós teremos este valor ao qual nós estaremos passando para cá e ele vai ser negativo. Perdão, o que isso quer dizer? Quer dizer que, como eu sei que os meus valores eles são menores que zero, eu multiplico por menos 1. É como se tivesse menos 1 aqui, menos 1x. Por quê? Porque aí eu vou ter, vamos dizer, eu tenho a menos 0,0001, por exemplo. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter esse negativo zerando esse negativo, cancelando esse negativo, e no fim das contas eu terei um número positivo. Tá bom? Agora, se eu ver o meu limite de x tendendo a zero vindo do lado positivo, do meu módulo de x, qual vai ser o meu limite se nós formos traduzir essa função aqui para uma fórmula? Né? Neste caso, nós só temos o módulo de x e só temos o x ali dentro. Não temos nenhuma soma, não temos nenhuma subtração, não temos mais nada do tipo. Então eu simplesmente só vou ser o meu x. Por quê? Porque, de acordo com a função de módulo, qualquer número que for maior que zero, maior ou igual a zero, vai ser ele mesmo. Eu não preciso multiplicar aquele número por menos 1, aquela função, aquele resultado por menos 1, para que eu tenha um número positivo. Tá bom? E o que isso implica? Por exemplo, implica que, vamos fazer uma pequena demonstração aqui como mostra no próprio livro. Eu tenho aqui o limite de x tendendo a zero de módulo de x sobre x. A gente tem um módulo disso daqui, a gente tem a função disso, só que você pode ver que em ambos os lados, em cima e embaixo, eu vou ter o quê? Eu vou ter um número zero. O limite está tendendo a zero. Não dá para eu fazer uma distributiva, por exemplo, porque eu tenho ambos, tanto em cima quanto embaixo, eu tenho polinômios de grau 1. Né? Então não dá para fazer nada. Eu não tenho nada ao qual eu possa fazer, pelo menos aqui. Então a única coisa que nós só temos de diferente é o nosso módulo. Não dá para simplesmente falarmos que é 1, porque o módulo é um pouco diferente. Como o nosso denominador ele pode ser um número negativo, ao contrário do nosso módulo, que no fim das contas ele vai ser um número positivo, mas ele tem essa característica de multiplicação, então a partir disso nós temos que analisar de que forma? Nós temos que analisar a partir dos limites laterais. Então nós temos que ver quais são os números que estão vindo da direita e qual é o resultado, como que essa função se comporta, e nós temos que vir analisando os números da esquerda para saber também como essa função se comporta. Lembrando que se o meu limite lateral, se meus limites laterais forem iguais, então o limite existe. Tá? O limite geral, vamos dizer assim, que é o limite, que é este daqui, que ele não tem nenhum sinal, ele não tem um sinal positivo ou ele não tem um sinal negativo. Tá bom? Então nós vamos analisar os dois. Nós vamos começar analisando pelo limite negativo, né? pelo x menor, né? Menor que zero, menor que a limite, né? De x tendendo a zero vindo do lado esquerdo do módulo de x sobre x. Como eu disse, por menor que seja o valor ao qual nós estaremos analisando, qualquer número à esquerda do zero em uma reta real, ele é um número negativo, seja qual número for. Então, partindo que nós temos uma função de módulo, que a função de módulo nada mais é do que eu simplesmente negativar esse x, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui o limite de x tendendo a zero, vindo do lado esquerdo, menos x sobre x. Quando eu tenho um número dividido por ele mesmo, é 1. Só que quando eu tenho esse número negativado, sendo dividido por um número positivo, ou esse número positivo sendo dividido pelo número negativo, então quer dizer que o quê? Quer dizer que o meu número, no fim das contas, ele vai acabar sendo negativo. Então, partindo que o meu x, eu tenho menos x sobre x, tanto faz o número que tiver ali, pois afinal de contas, né, eu vou ter o mesmo número, um dividindo pelo outro, então quer dizer o quê? Se eu tenho o mesmo número dividindo o outro, no fim das contas eu vou ter o quê? Eu vou ter
1. Só que negativo. Lembrando, deixa eu fazer um mais bonito, né? Porque um negativo. Lembrando, aqui, quando nós tratamos de limites, nós não tratamos quando a função está em A. No caso ao qual nós estamos trabalhando, quando a função está em 0. Nós estamos analisando como é que a função se comporta conforme ela vai chegando a 0. Infinitamente se aproximando de 0. Você vai encostando com o nariz, dá até para você dar aquele cheirinho no 0. Dá um cheirinho no 0. Mas você não chega no 0. Tá bom? Então, tratando que o módulo, quando eu tenho um número negativo, ele multiplica por menos 1, então neste caso nós temos menos 1. Se nós vermos agora o limite de x tendendo a 0, só que vindo do lado direito da nossa reta real, de módulo de x sobre x, por exemplo, então eu vou ter o limite de x tendendo a 0, só que positivo, sabendo que o meu x, qualquer número que vier à direita do zero em uma reta real, ou na regra qual nós estamos trabalhando ali do módulo, qualquer número maior ou igual a zero, nada mais é que ele mesmo, então eu vou ter aqui x sobre x. Lembrando que nenhum desses dois valores vão zerar. Por quê? Porque eu não quero chegar exatamente no zero, eu quero chegar em números aproximados de zero. Então eu posso ter valores muito pequenos, então eu posso ter, sei lá, um valor de, sei lá, 1 vezes 10 elevado, sei lá, 10 sobre menos alguma coisa, sei lá, um número bem pequenininho. Tá bom? Eu posso ter um número muitíssimo pequeno, 10 elevado a menos alguma coisa. Ok? Eu posso ter um número pequeniníssimo, né? 10 elevado a um número negativo, né? Que aí eu fico 1 sobre 10 alguma coisa. Eu estava errando. Eu posso ter um número muitíssimo pequeno que se aproxima do zero, só que não é o zero. Então, tratando disso, que meu denominador nunca será zero, como nós estamos tratando de limites, e o valor do meu numerador é igual ao número do meu denominador, então, no fim das contas, eu tenho 1. Analisem que o limite negativo, ele é menos 1. O limite negativo não, perdão. O limite que está vindo da esquerda, ele é menos 1. E o limite que está vindo da direita, ele é 1. Tratando-se que ambos não são iguais, logo, nós podemos afirmar que o nosso limite, ele não existe. Pelo menos o limite, este limite aqui, que é o limite geral. O limite vindo da esquerda e o limite vindo da direita, o limite à esquerda e o limite à direita existem. Só que por se tratarem de limites diferentes, o nosso limite geral não existe. Tá bom, meus queridos e queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que daqui já dá pra gente... Ah não, eu ainda tenho que passar para vocês o teorema do confronto. Então o teorema de confronto vai ser o próximo vídeo. Beleza, meus queridos e queridas? Beijos carinhosos na bunda de vocês. Espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto eu. E até mais! Aí toda vez que eu aperto, eu vou fechar, eu faço essa apertadinha na boca, né? Não sei porquê. Eu tenho que apertar o Alt F9 para poder parar, por isso que eu sempre dou essa mexidinha na mão. Fui!